Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: podemos sentir diversas coisas, mas nenhum sentimento se compara ao amor de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Através dos nossos sentimentos, Deus, Ele conversa conosco. E dentro dessa vida, nós podemos sentir diversas coisas. Em cada pensamento, em cada momento, em cada lembrança, algo se manifesta dentro do nosso coração. E nós escondemos os sentimentos dentro das palavras. Então, se eu falar a palavra amor para você, o que ela significa? Vai depender muito do momento da sua vida, vai depender muito da intimidade que você tem com Deus. Para uma pessoa que acabou de se separar, o amor é uma dor. Para uma pessoa que acabou de casar, o amor é alegria. Para uma pessoa que acabou de segurar o seu primeiro filho nos braços, o amor é uma criança. Mas e para nós? O amor é o Senhor. O amor é aquele Espírito que nos envolve, é aquele que vem ouvir a nossa oração, é aquele que Jesus deixou para nos consolar, é aquele que motiva a nossa vida a negar a nós mesmos e buscar a eternidade. Então, dentre tantos sentimentos, bons e ruins, nós estamos no meio disso tudo. Mas nem nós sempre compreendemos que a razão desses sentimentos são os espíritos que habitam perto de nós. Aonde existe o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o amor ele reina, a paz, a alegria, a bondade e todas essas coisas. Mas tudo isso só existe graças a Deus. Sem Ele, nada somos. Com Ele, tudo. Só que nos sentimentos negativos, nós começamos a questionar, começamos a buscar um culpado, uma razão, um motivo. Você está ali, está tudo bem. Daqui um pouco algo vem dentro da tua cabeça e a tristeza invade os teus sentidos. E você não entende o motivo e nem mesmo o porquê. Olha a sua volta e tudo parece muito bem, mas dentro de você parece que alguma coisa está faltando. Começa a buscar nas suas lembranças como era a sua vida no passado e ter a tentação de comparar. E parece que antigamente as coisas eram melhores. Talvez porque hoje você conheça coisas que antes você não conhecia. É a mesma história. Uma criança, ela é feliz até o ponto que ela perde a ingenuidade. Porque depois disso, parece que a vida vira apenas problemas. Mas o amor de Deus, ele acaba inspirando e influenciando o nosso comportamento. Porque ao invés de pensar nas coisas dessa vida, nós começamos a pensar nas coisas que são de Deus. Então esse sentimento, ele sobrepõe todas as coisas que nós sentimos e imaginamos. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7, a palavra do Senhor ela diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem é o amor? Essa é a pergunta que nós devemos responder. Se nós amamos Deus sobre todas as coisas, Deus é o amor. O amor ele não é uma pessoa. O amor ele se tornou uma pessoa por pouco tempo, enquanto o amor era Jesus Cristo. Depois não. Então a gente nota que Deus ele sempre diz: o amor é paciente. Então se eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou paciente, porque eu me torno o amor quando Deus está comigo. Quando algo maior está dentro de mim,
eu tenho algo para oferecer. Se você fosse uma garrafinha, tipo dessas de água, só que você é só a garrafa, você não tem o conteúdo, de que você serve? Para nada. Então, quando Deus está dentro de nós, nós ganhamos as características de Deus. Então, a paciência é algo que somente Deus, através do seu amor, através da sua presença, Ele pode nos dar. O amor é bondoso. Todo gesto de bondade é influenciado por Deus. Assim como aquela garrafa, se ela coloca água dentro de um copo, não é porque ela é a garrafa, mas porque a água está dentro dela. Ela apenas segura algo. Então toda bondade, ela vem do Senhor. Sem Deus nós não fazemos nada de bom. E não adianta você ficar esperando que a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, ele acabe reconhecendo algo de bom ou reconhecendo as coisas que você faz se ele não tiver Deus. Ele é incapaz de fazer isso. Mas até mesmo as pessoas más são capazes de fazer boas coisas para os seus filhos. Só que elas não são capazes de reconhecer. Todo gesto de bondade, tudo aquilo que nós recebemos de bom, vem de Deus. O amor, o que mais que ele não faz? Ele não inveja. Eu não olho a vida do outro, eu não olho o que o outro tem, o que o outro é, ou imagino o que o outro seja, e fico querendo aquilo para mim. Eu não olho o carro de alguém, a casa de alguém, o emprego de alguém, a mulher ou o marido de alguém e falo, eu quero isso para mim. Nós aceitamos aquilo que o Senhor nos dá e somos felizes por isso, não pelas nossas próprias escolhas, mas porque deixamos que alguém maior que nós escolha por nós. E somos felizes por isso e não sofremos. Porque na nossa imaginação existe uma perfeição que está na beleza do olhar. Mas e dentro? Será que porque uma garrafa ela é mais bonita que a outra, significa o quê? Sem água, ambas não servem para nada. A beleza dos olhos passa com o tempo. Eu posso estar lindo, posso estar maquiado, posso estar produzido, posso estar com a minha melhor roupa, uma roupa nova, posso ter ido no cabeleireiro, pintado as unhas, feito uma maquiagem. Como é que a gente coloca um brilho no olhar? Como que a gente coloca um sorriso genuíno no rosto? Como que a gente coloca a alegria dentro do coração? Então nada dessas coisas pode garantir que dentro de mim exista a satisfação. Talvez exista a imagem que eu queira passar. E talvez seja isso que você esteja acreditando, na imagem. Mas muito mais importante do que eu vejo é aquilo que eu posso sentir. E dentre todas as coisas, quando eu sinto que Jesus está dentro de mim, eu não sinto inveja de ninguém, mas sinto gratidão pela minha vida e por tudo aquilo que eu posso viver e fazer. Porque as coisas que nós fazemos para Deus são totalmente diferentes das coisas que o mundo procura. Para nós, o importante é a salvação. O importante é o reino de Deus. O importante é servir e agradar ao Senhor e não agradar às outras pessoas. Não é o nosso interesse, mas é um interesse que o Senhor coloca dentro no nosso coração. Não se vangloria, não fica contando vantagem, não fica dizendo isso, não fica humilhando, não fica ostentando, não fica mostrando. Eu acredito que conforme nós vamos nos aproximando do Senhor, nós vamos aprendendo a lidar com os nossos sentimentos, porque é tentador querer ficar se mostrando, querer ficar sendo como todo mundo faz. E é sempre a mesma desculpa, mas todo mundo faz. Todo mundo do mundo, sim. Mas você é do mundo? Ou você é do Senhor? É uma escolha. E não é porque você faz que você é a pior pessoa do mundo, ou é a melhor pessoa do mundo, ou não tem nada a ver. Porque o Jesus ele nos ensina que conforme nós nos aproximamos dele, nós crucificamos as nossas paixões e o nosso eu. Então nós nos tornamos mais parecidos com ele, para que ele cresça e nós possamos diminuir. Então quando nós diminuímos a nós mesmos, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Então se eu olho uma pessoa que ela não crê em Deus,
uma pessoa que ela não tem nada do Senhor, que ela não ajuda a evangelizar, que ela não ajuda nada, não tem nada. Vive como se fosse do mundo, você não consegue reconhecer a diferença dela. O que isso significa? Para Deus, nada. Não se orgulha, não maltrata e não procura os seus interesses. Nós vamos entendendo que ser anjo é justamente servir. Ser anjo é justamente cuidar de outras pessoas. Ser anjo é estar pronto para ouvir aquilo que o Senhor quer. Então, por diversas vezes, eu estive em lugares que eu não gostaria de estar. Eu, Gabriel. Mas, por servir ao Senhor, lá eu fui. Para que alguém pudesse receber uma mensagem. Então sempre vai existir uma batalha entre a minha carne e o meu espírito. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então sempre que eu busco os meus interesses, é a carne. Sempre que eu busco os interesses de Deus, é o espírito. Porque nós sabemos as coisas que nós gostamos e as coisas que nos fazem bem. Mas no meio de uma batalha... sempre o inimigo vai vir nos atacar, sempre nós vamos ter que resgatar alguma coisa. Quando a gente olha na Bíblia a história de Paulo, que ele acaba de ter um encontro com Jesus e ele acaba ficando cego, naquela época ele perseguia os cristãos e todo mundo tinha medo dele, tinha receio de chegar perto dele. E o Senhor encontra Ananias e diz: olha, Ananias, você vai lá orar por Paulo para que ele possa ser curado, para que ele possa voltar a ver. Ananias falou: não, eu não gostaria de não, esse cara aí persegue as pessoas, ele maltrata as pessoas que são suas. E Deus fala: você vai. Então, a princípio, Ananias não queria, mas depois ele olhou que o chamado era maior do que a vontade dele. E é assim que nós somos. Vai ter momentos que nós vamos sentir a humanidade nossa dizendo não, mas o nosso espírito vai estar ali fortalecendo, dizendo sim. Essa é a vontade do Senhor. Então nós começamos a não olhar mais os nossos interesses, mas olhar a oportunidade de entregar a palavra a alguém, de dar a mesma oportunidade que nós tivemos um dia, de começar uma nova vida, de começar um novo caminho, de começar a salvação. O amor não se ira facilmente, e às vezes nós perdemos a paciência. Por que nós perdemos a paciência? Porque nós não estamos com amor. Porque a primeira coisa que Deus diz, o amor é paciente. E a ira é eu querer a justiça no meu tempo, as coisas na minha hora. É eu começar muitas vezes a me vitimizar, achando que o mundo é justo para todo mundo e injusto só para mim. E o próximo versículo diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E quem é a verdade? Jesus define muito bem: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então todas as vezes que nós vemos a injustiça, nós vemos a ausência de Deus. Todas as vezes que nós vemos a justiça, nós vemos a presença de Deus e consequentemente a verdade. Então a nossa alegria vem de tudo aquilo que vem do Senhor. E nós não nos alegramos, mesmo quando um pecador, entre aspas, ou um não convertido, ou um pagão, ele acaba tendo coisas ruins para a vida, como se ele estivesse colhendo aquilo que ele plantou, como se o mal que ele recebesse, ele merecesse. Todos nós vamos receber o mal quando nós estamos longe de Deus. Não tem jeito. E não é isso que nos satisfaz. A nossa satisfação vem quando as pessoas elas se convertem, quando elas aceitam a mensagem de Deus, quando elas deixam de fazer parte das trevas e começam a fazer parte da luz, do reino do Senhor. E aí elas se tornam um irmão ou uma irmã na fé em Jesus Cristo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então a nossa vida, ela está além das circunstâncias. Não é porque acontece o que eu quero, não é porque as coisas são do meu jeito, que eu vou ficar feliz ou não. Porque Deus, Ele me deu um espírito que tudo suporta. Não é porque algo não saiu do meu jeito que eu vou parar de crer. Porque o espírito tudo crê. Não é porque alguma coisa está saindo fora do padrão, ou porque algum sofrimento chegou até a mim,
que eu vou desistir, porque o amor tudo sofre. E não é porque as coisas não estão acontecendo agora que elas não vão acontecer. O amor tudo espera. Então, quando Deus está em nós, os nossos sentimentos, eles sempre têm tendência a ir para o lugar certo. Então, ao invés de no meio da tribulação eu me desesperar, eu vou estar em paz, eu vou estar louvando, eu vou estar adorando e eu vou continuar sempre tentando encontrar outras pessoas para que elas possam chegar ao Senhor. Então nós não saímos do nosso propósito e nem saímos da nossa missão, independente do que esteja acontecendo. Então nós vamos usar até o último suspiro de vida que nós tivermos para continuar anunciando o Evangelho e não buscando os nossos interesses. Porque é quando nós cuidamos das pessoas que são do Senhor, que o Senhor acaba cuidando de nós. E é justamente assim. É justamente assim. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 13, versículo 12, 9, 10 e 13. Eu dei uma bagunçadinha neles aqui, mas eu acho que a compreensão vai ficar melhor. A palavra do Senhor, ela diz assim: agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Agora o meu conhecimento é imperfeito. Quando nós começamos a ler a Bíblia, quando nós começamos a nos aproximar do Senhor, ouvir os devocionais, ouvir as mensagens, começamos a entender um pouquinho desse mundo espiritual, o nosso conhecimento é imperfeito. E Deus está falando assim: olha, mas depois esse conhecimento vai ser perfeito. Assim como Deus conhece vocês perfeitamente. Então, mesmo quando nós não conseguimos conhecer ao Senhor completamente, ter o conhecimento perfeito sobre as coisas espirituais, o Senhor, Ele já nos conhece perfeitamente. Então Ele sabe do nosso propósito, sabe da nossa capacidade, sabe das nossas limitações sem Ele. Ele conhece os nossos pecados, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece tudo. Então quando Deus ele se aproxima de nós, Ele já vem sabendo quem nós somos. Mas nós nos aproximamos dele sem saber quem ele é. Muitas vezes nós imaginamos o que Deus é, nós imaginamos o que Deus quer, mas o conhecimento só vai vir quando? Quando nós começarmos a ler a palavra de Deus. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Poxa, mas como assim? Como que a mensagem pode ser imperfeita? Como que o dom do conhecimento pode ser imperfeito? Aqui está o segredo. Porque precisa de uma coisa para esse imperfeito se tornar perfeito. E o que é? Mas quando vier o que é perfeito, então o imperfeito desaparecerá. E quem é o perfeito? É Jesus. É o Espírito Santo. Então essa mensagem imperfeita, ela só vai tornar perfeita quando Deus estiver junto conosco. Então quando você abre a sua Bíblia, quando você escuta esse devocional, quando você ouve louvores, a mensagem imperfeita se torna perfeita porque ela pode ser compreendida. Quando a gente lê a palavra de Deus lá no Novo Testamento, Jesus por diversas vezes ele falava através de parábolas e as pessoas elas não entendiam. Então muitas vezes eles diziam: Senhor, nos explica essa parábola. E Jesus lá explicava e eles entendiam o que Jesus queria dizer com aquelas coisas. É exatamente isso. Então, às vezes, nós vamos pegar a mensagem perfeita e entregar para uma pessoa do mundo. Ela não vai ter a capacidade de entender, porque a compreensão da mensagem depende do Espírito Santo. Por isso que às vezes a pessoa ela precisa aceitar Cristo como seu Salvador, ela precisa crer na palavra para que nós possamos exortar, para que nós possamos demonstrar, para que nós possamos oferecer a palavra de Deus, porque sem isso não adianta.
E Deus lá no finalzinho ele diz: portanto agora existem essas 3 coisas. Então essas são ferramentas espirituais que nós temos, mas cada uma delas tem um grau de importância: a fé, a esperança e o amor. Porém a maior delas é o amor. Por que o amor é a maior delas? Porque Deus é o amor. As outras 2 são mecanismos para que Deus possa se aproximar de nós. A minha fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a minha fé é aquilo que permite que o Espírito Santo se manifeste em mim. A esperança é o estado de espera, é a confiança que eu tenho em Deus, nas promessas de Deus, e saber que nós estamos nos preparando para viver a eternidade e não apenas essa vida. E a eternidade dura por todo sempre, e essa vida dura apenas por um instante. Então, nesse instante que nós esperamos com esperança, e ela se manifesta porque nós temos fé em Jesus Cristo. Mas o amor, dentre todas as coisas, é a maior delas, porque é a forma que Deus conversa conosco, é a forma que nós sentimos a presença de Deus dentro do nosso coração. E é justamente por isso que, dentre tudo que nós podemos sentir, o amor de Deus, nada pode se comparar com ele. Porque quando nós sentimos o amor de Deus, a nossa busca, ela para. Quando nós sentimos o amor de Deus, o nosso coração, ele se acalma. Os nossos pensamentos, eles mudam. Nós paramos de focar nas pessoas e começamos a focar em Deus. E quando nós buscamos as pessoas, são as pessoas para que elas possam também focar em Deus. Então nós mudamos o foco de todo mundo para olhe para o Senhor. Olhe para a cruz, olhe para Jesus, entrega sua vida para Ele, que toda dor, todo sofrimento vai passar. Que tudo isso de ruim que você tem sentido ou pensado vai passar. Que esses momentos difíceis, eles vão passar. Porque você quer destruir a tua vida, você tem a dependência emocional de qualquer coisa desse mundo. Seja por pessoas, seja por dinheiro, seja por qualquer coisa. Qualquer coisa que você achar que você não pode viver sem, qualquer coisa que você se preocupar em perder, tem alguma coisa errada. Isso é uma forma de idolatria. Então Deus, ele é o suficiente para nos proteger de todas as coisas, para nos prover todas as coisas e para melhor ainda, para que nós possamos chegar em todos os lugares com dignidades. Então nós percebemos que a perfeição, ela vem com a presença de Deus, porque a mensagem por si só, ela é imperfeita. Então não adianta uma pessoa ela pegar a Bíblia e tentar apenas cumprir os ritos da Bíblia. Eu vou lá fazer exatamente o que está escrito no livro e só cumprir a parte que é a mais fácil. Nós temos que obedecer, nós temos que conversar com Deus, nós temos que entender os nossos sentimentos, nós temos que perdoar, nós temos que amar, nós temos que ajudar, nós temos que buscar algo além dos nossos interesses. E isso é muito importante. Isso é o que vai transformar a sua vida e fazer você dar um próximo passo. Porque ou a gente dá um passo a favor de Deus ou dá contra. Parado a gente nunca tá. Por mais que a gente ache que esteja parado. Se você colocar uma semente na terra e chegar ali daqui 1 ano, daqui um pouco ela virou uma árvorezinha, daqui 2 anos já virou. Sempre quando Deus está dentro de algo, aquilo não para de crescer. Não para de crescer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você possa compreender que tudo aquilo que você busca e procura sentir está no Senhor, e a ausência de Deus ela causa um descontrole emocional em nós, causa muita dúvida, causa muita ansiedade, causa muita doideira. Nossa, é uma vida totalmente louca. Daqui a um pouco você está acreditando em coisas que são inacreditáveis, sendo que Jesus e sua mensagem ela é simples e poderosa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.